A força em Star Wars. Bom, esse é um dos conceitos mais famosos da cultura pop, né? Mas o que ela é de verdade? É só uma energia mística? Uma metáfora para algo espiritual? Ou será que tem alguma coisa a ver com o nosso mundo real? Nessa nossa análise, a gente vai fundo para desvendar as conexões surpreendentes entre o poder dos Jedi e várias ideias aqui do nosso mundo, desde mitologia antiga até pesquisa científica. E tudo começa bem aqui, com essa definição clássica e cheia de mistério do Obi-Wan Kenobi. Essa ideia de um campo de energia que conecta absolutamente tudo foi o que fisgou o público lá no começo e preparou o terreno para uma saga que ia muito, mas muito além de simples batalhas no espaço. Era meio mágico, meio espiritual, tudo num conceito só. Tá, mas a pergunta que fica é: será que esses poderes da ficção têm algum paralelo aqui no nosso mundo? Essa questão tira a gente de uma galáxia muito, muito distante e nos joga direto no campo da pesquisa paranormal, um lugar onde os cientistas tentam entender fenômenos que parecem ter saído de um filme. E o mais curioso é que essas habilidades do Jedi batem certinho com termos usados na parapsicologia. O que em Star Wars a gente chama de usar força para sentir alguma coisa ou para levantar umas pedras, no mundo real é estudado com os nomes de percepção extrasensorial, ou PES, e psicoquinese, ou PK. A semelhança é impressionante. Pensa só naquela cena em que a Rey toca o sabre de luz do Luke e tem aquela visão maluca, super intensa. Aquilo não é só uma coisa do roteiro, não. No campo da pesquisa paranormal, essa habilidade tem nome: psicometria. É basicamente a capacidade de extrair memórias ou emoções de um objeto, exatamente o que a força permite que alguns personagens façam. Mas a conexão da força com o nosso mundo não para na parapsicologia, não. Para entender Star Wars de verdade, a gente precisa olhar para algo bem mais antigo: o mito. A estrutura da saga, na verdade, não é nova. Ela segue uma receita de contar histórias que é universal. E a pessoa-chave para entender isso é um mitologista chamado Joseph Campbell. George Lucas usou o trabalho dele, o livro O Herói de Mil Faces, como se fosse um mapa para criar a jornada dos personagens. O Campbell basicamente mostrou que os mitos do mundo inteiro, não importa de onde venham, compartilham uma estrutura fundamental, que ele chamou de monomito. Então, o ponto central é que a história do Luke Skywalker se encaixa perfeitamente nesse modelo. Tem a partida da vida chata dele em Tatooine. A iniciação, que é quando ele aprende sobre a força e enfrenta um monte de desafios. E, por fim, o retorno, já como um herói transformado que salva a rebelião. É um padrão clássico, testado e aprovado pelo tempo. E não é só a história, não. Os próprios personagens são arquétipos universais. O Darth Vader é a sombra, aquele reflexo sombrio do que o herói pode se tornar. A Leia é a deusa, a inspiração. E o Han Solo é o trapaceiro, aquele personagem meio cínico que no fim das contas vira herói. A gente se conecta com eles porque, de certa forma, a gente já conhece esses tipos de outras histórias e mitos. Mas a profundidade da coisa não para na estrutura do mito. A força também carrega ideias filosóficas e espirituais bem profundas, o que transforma a Ordem Jedi em algo muito maior do que só um grupo de guerreiros com espadas laser. Sabe, essa ideia de um campo de energia que está em tudo não é exclusiva de Star Wars. Ela ecoa conceitos de muitas tradições espirituais aqui do nosso mundo. O Chi, na filosofia chinesa, ou o Prana, nas tradições indianas, são vistos como essa força vital universal que flui através de todos os seres vivos, bem parecido com a força. E tem também um paralelo fascinante com a filosofia. Muitos dos ensinamentos Jedi, como controlar as emoções, ter um senso de dever, aceitar o destino, são incrivelmente parecidos com os princípios do estoicismo, uma filosofia greco-romana bem antiga. Os Jedi, de muitas maneiras, são os estoicos da galáxia. E essa conexão vai ainda mais longe. Essa citação aqui destaca uma semelhança com filosofias orientais, como o budismo. A força não é só sobre ter uma fé cega, é sobre disciplina, prática, é um caminho de crescimento pessoal. Exige um plano de estudo, sabe? Um treinamento rigoroso da mente e do espírito, não só acreditar por acreditar. Bom, todas essas conexões espirituais e filosóficas levam a uma pergunta que não quer calar. E a ciência? Dá para medir esses poderes, como a PES e a PK, num laboratório? A parapsicologia tenta fazer exatamente isso: aplicar um método científico em fenômenos que muita gente acha que são impossíveis. E aqui, aqui vem o balde de água fria. A grande maioria das pesquisas científicas mais rigorosas sobre esses fenômenos chega à conclusão de que os resultados não são melhores do que a pura sorte.
Apesar de décadas de estudo, uma prova definitiva e que possa ser repetida de que esses poderes existem ainda não apareceu. Mas calma lá, a história não termina aí. Mesmo que os resultados diretos tenham sido meio aleatórios, os estudos revelaram uns padrões interessantes. Por exemplo, pessoas mais ansiosas pareciam se sair pior. E, o mais curioso, a própria expectativa de quem estava fazendo a pesquisa parecia, em alguns casos, influenciar o resultado. Isso sugere que, se tem alguma coisa acontecendo, é algo muito mais sutil e complexo do que a gente imaginava. Isso tudo nos leva à nossa última parte. Como é que a gente tenta explicar o que não tem explicação? O que acontece quando a gente tenta trocar a magia pela ciência, tanto em teorias do mundo real quanto na própria ficção? Olha só, existe uma teoria bem especulativa na física que propõe algo chamado força do pensamento. A ideia é que a própria consciência poderia ser uma força fundamental do universo, uma superforça que deu origem a todas as outras. É uma tentativa de encaixar fenômenos como PES e PK num modelo quântico. E por uma grande ironia, Star Wars fez algo bem parecido. Os midi-chlorians foram introduzidos nos prequels para dar uma base biológica e mensurável para a força, transformando aquele poder místico em algo que podia ser contado nas células do sangue. Foi uma tentativa de explicar a magia. E claro, muitos fãs sentiram que essa explicação científica, dentro do universo de Star Wars, tirou todo o mistério e a beleza do conceito original. Ao tentar explicar a magia, a gente corre o risco de perder exatamente aquilo que a tornava especial. A força, que era uma metáfora espiritual, de repente vira uma questão de biologia. E assim, a gente volta ao início. A força e os fenômenos psíquicos que ela espelha seriam um reflexo da nossa busca por um significado maior, seguindo aquele modelo dos mitos? Seria um potencial humano escondido que a ciência ainda não conseguiu medir? Ou, no fim das contas, são só os elementos de uma história fantástica que nos inspira a acreditar em algo maior que nós mesmos? A resposta, talvez, dependa de como cada um de nós escolhe enxergar o universo.